Prefeito Paulo Casper, recebendo a imprensa em seu gabinete, temos a oportunidade de conversar a respeito do seu mandato. Então, gostaríamos que o senhor nos fizesse umas colocações, uma resenha de como foi até hoje. Muito bem, Rogério, nós já vamos iniciar. Só estou esperando chegar aqui meus colaboradores e já vamos dar início a este bate-papo. Então, num primeiro momento, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Eu faço uma breve retrospectiva, faço uma breve fala aí, e os 20 minutos, meia hora, depois nós ficamos abertos aí aos mais variados questionamentos. Tá? Começo a minha fala, agradecendo a presença de vocês, certo? Muito obrigado por atenderem o nosso convite. O convite se deu no primeiro momento de justamente agradecer a vocês, né? Porque para você fazer um bom mandato é importante você ter uma boa parceria com a imprensa, né? Uma boa integração com a imprensa. Então, tanto a imprensa escrita como falada sempre prestigiou o meu governo, sempre esteve de portas abertas para as notícias e privilegiaram as notícias positivas. Então, o meu muito obrigado a vocês. Então, a minha primeira palavra, uma palavra de gratidão, né? Porque eu entendo que nenhum dever é mais importante que a gratidão. Então, sou grato a vocês, sou grato a Deus. Deus me deu muito mais do que merecia, certo? Sou grato à minha família, sou grato aos colaboradores e eu trouxe hoje, né, o meu staff de governo aqui, certo? Secretários que acompanharam o Cardoso, que entraram aqui comigo e que me deram toda uma sustentação. Começo falando do Altair. O Altair foi meu secretário-geral, né, quando eu entrei, certo? Já tinha sido secretário do Cardoso, então foi um guri muito atuante, muito competente, me apoiou muito. E depois assumi um desafio muito grande na Secretaria da Saúde, né? O Pittini passou pelo gabinete, foi chefe de gabinete no tempo do Cardoso, foi diretor de compras, certo? Foi secretário de planejamento e agora secretário-geral. Tá? A Emanuele entrou aqui no tempo do Cardoso também, como secretário da Fazenda, e foi, sem dúvida nenhuma, o meu anjo da guarda em relação às contas municipais, em relação ao cofre, muitas vezes, me dando, né, as orientações para que a gente conseguisse sempre fechar as contas. A Bea sempre foi a escudeira da Márcia, no tempo da Márcia, e no meu tempo foi convidada para ser secretária de Educação e participou desse processo revolucionário que foi o nosso trabalho na educação. Então, a Bea, minha colega de escola, minha colega de direção, né? E agora liderando a educação com a Márcia, com a equipe. A Eliane, né, já prestava um serviço no tempo do Cardoso e no meu tempo, né, foi convidada para assumir a Procuradoria do município e faz um trabalho de uma forma muito zelosa, muito compenetrada, então sou muito grato a ela. O Marcelo foi diretor de compras, diretor do FGTAS e agora meu secretário de obras. Então, essas pessoas foram escolhidas não porque elas sejam mais importantes do que outras. Em primeiro lugar, porque eu fiz enxugamento no governo e foram eles que ficaram, né, com as pastas mais importantes e até respondendo por outras pastas, né? E porque são as pessoas que têm a história do tempo do Cardoso e acompanharam toda a minha trajetória aqui. E o Tucci, né, Catúcio Motim, eu o convidei especialmente. O Tucci representa aqui todos os funcionários, principalmente os funcionários de carreira, né? Quando muitas vezes o funcionário público, né, não recebe o devido valor, né, lá fora, eu gostaria de dizer que o Catúcio é um funcionário diferenciado, extremamente diferenciado e representa muito bem aqui todos os funcionários. Então, o Tucci está aqui justamente, né, porque eu tenho muita gratidão aos funcionários. E eu diria o seguinte: se você entende que você fez um trabalho vitorioso, se você entende que você fez uma boa caminhada, você deve isso à tua equipe. E eu tive realmente uma grande equipe, né? E eles estão aqui hoje justamente para valorizar este momento e para valorizar vocês. Tá? Então depois, quando chegar o momento dos questionamentos, todos nós aqui estamos à disposição de vocês. Prosseguindo, né? Quero agradecer também a comunidade sarandiense, né? Eu tenho que ser muito grato à comunidade,
Quando me candidatei a vereador, fui muito bem na eleição, fiz 10% dos votos da comunidade, depois como vice-prefeito com o Cardoso, depois como prefeito. Então eu sempre tive sucesso nas urnas, né? E depois, no decorrer dos mandatos, sempre tive o apoio da comunidade. Então eu sou muito grato à comunidade sarandiense, a comunidade também me deu muito mais do que merecia. Então serei eternamente grato a Sarandi. E saindo agora da vida pública, né? Quero me dedicar à minha profissão, né? Vou voltar para as escolas, né? De primeira mão, vocês já vão saber de uma nova função minha. Vou ser um funcionário do CESURG, vou dar aula no CESURG, certo? Vou dar aula nas escolas municipais, vou ser peão da BEA, né? Vou ser peão da BEA, certo? Peão do Pitini também, o Pitini já aceitou a Secretaria-Geral, vai continuar na Secretaria-Geral com o Cardoso. Então vou voltar a ser, né, um profissional da educação. Eu sou concursado na área municipal, na área estadual e vou atender também a iniciativa privada, que é o caso do CESURG, né? Gostaria de dizer, né, que agi nesses quase 4 anos sempre com muita responsabilidade, com muita ética, né, assim como vocês, né, e com o compromisso com a verdade, né? E como já disse, em relação a vocês, eu fiz questão de trazê-los aqui e brindá-los com um café. Teve gente que não pegou nada, nem um cafezinho da padaria Aurora aqui, vou fazer uma propaganda do nosso amigo André. Eu preparei esse café com muito carinho para vocês, sintam-se à vontade, levantem-se, sirvam-se, né, que vocês estão em casa. Então, eu quero dizer que vocês tiveram um papel muito importante e a imprensa sempre tem um papel muito importante na história do país, na história do Estado e na história do município. Então, eu tenho um carinho e um respeito muito grande por vocês. Iniciando essa retrospectiva, eu gostaria de dizer, que no meu governo, graças a Deus e graças a essas pessoas, que representam os nossos demais colaboradores, meu governo não teve corrupção, certo? O meu governo não teve aumento de impostos, o meu governo não teve gasto com diárias, o meu governo teve seriedade, austeridade e transparência. E quando eu falo em diárias, a gente ouve muito falar sobre isso, Eu não fui um prefeito que cortei as diárias só quando a coisa apertou, só quando a coisa arrochou. Eu cortei as diárias em 1º de janeiro de 2013. E vocês me deram todo um prestigiamento, quando eu executei a Estação Forte. Mas a nível de grande mídia, eu acho que não teve a repercussão que deveria ter, porque eu acredito que eu fui um dos poucos prefeitos no Brasil que fiz isso. E quando você faz o corte de diárias, tá aqui o seu PIN, que já foi secretário municipal, sabe como as coisas funcionam, Quando você faz um corte dessa natureza, você acaba tendo, toda uma situação desconfortável aqui dentro, Porque muita gente foi sempre acostumado com diário, viajar com diário, fazer cursos com diário, etc e tal. E você faz um corte, de cima para baixo, quer dizer, o prefeito não tirou mais diário, o vice não tirou mais diário, os secretários não tiraram mais, ninguém mais tirou diário. Então foi algo que a gente fez. Por que a gente fez? Porque a gente tinha consciência, já no começo de mandato, que seriam anos de aperto, que seriam anos de arroxo, e a gente estava certo. E nós tínhamos 2 grandes projetos que haviam iniciado no tempo do Cardoso e no meu tempo, que era o projeto Creche 12 Meses e o projeto Postão, 2 projetos aprovados pela comunidade, que a comunidade gostou muito, e que eu quis economizar de todas as formas para tocar esses projetos e também colocar os meus projetos, certo? Então a gente tomou essa iniciativa, teve essa atitude para mostrar, que o governo realmente queria fazer algo diferente, e que queria, sem dúvida nenhuma, economizar para poder investir em 2 áreas muito prioritárias, que são a saúde e a educação. Quando entrei, inauguramos 3 obras muito importantes para o município, certo? Nós inauguramos, logo que nós entramos, e quando eu digo inaugurar, eu gostaria de dizer o seguinte, concluímos 3 obras extremamente importantes. Quando se escuta
a nível de Brasil, a nível de Estado, que existem obras inacabadas, que tem tantas creches para se terminar, nós, graças a Deus aqui, eu diria que 99% das nossas obras estão acabadas. Então, logo no meu primeiro ano de governo, nós inauguramos a creche Paraíso da Infância, né, a maior creche da história de Sarandi, né, uma creche que também atende nos 12 meses, estamos com aqui umas 230 crianças, Beatriz, né? Inauguramos a escola Avó Ana Prestes, uma escola que muitos prefeitos prometeram, né, no passado, fazer uma escola do outro lado da RS 404, para as crianças não precisar mais atravessar a rodovia, né, porque no passado aconteceram acidentes e algumas vidas foram ceifadas, para os pais ficarem mais tranquilos. O Cardoso começou aquela escola e eu terminei. Então a escola Avó Ana Prestes é uma escola, né, que ela tem um cunho social, né, ela tem um valor muito grande, porque deu muita tranquilidade para as famílias. Então as crianças até 9, 10 anos, né, Beatriz? Até 9, 10 anos estudam na Avó Ana Prestes. E nós, fazendo isso, desafogamos a Milton, porque a Milton sempre era uma escola de 500, 600 alunos. A Avó Ana Prestes abrigou essas crianças da RS para cima, justamente as crianças menores. Então também atendemos esta demanda, que era uma demanda que por muitos anos a comunidade solicitava. E uma outra grande obra, né, que o povo vai esquecendo, foi o acesso ao distrito do Barreirinho, né? Hoje nós temos no estado 67 municípios que ainda não têm acesso asfáltico, e nós temos um distrito que tem. O Cardoso fez a metade da obra e eu fiz a outra metade, certo? Então, poderia citar outras obras que nós concluímos, mas eu cito essas três, porque são três obras importantes, né? Uma obra de pavimentação asfáltica, 2 quilômetros de pavimentação, ligando a 386 ao distrito Barreirinho, e 2 obras extremamente importantes, né, na questão social, na questão da educação. Então, nós começamos concluindo obras, valorizando o que o governo Cardoso havia iniciado. Para minha alegria, eu fazia parte deste governo. Então, eu entendo que é muito importante um administrador, um gestor, dar sequência àquilo que de positivo o seu sucessor fez, certo? Uma outra situação que eu quero deixar registrado, eu quero agradecer também aos governos federais, governos estadual, a presidente Dilma, ao ex-governador Tarso, que trouxeram, que nos propiciaram muita coisa positiva, né? Em relação ao presidente Dilma, o município recebeu uma patrola gratuitamente, algo que nunca tinha acontecido na história, né? Então recebemos uma patrola nova, zero, sem contar convênios e verbas para tantas obras. Então, faço aqui meu registro, independente do que tenha acontecido com a ex-presidente Dilma, o meu governo é grato a ela, porque ela ajudou a viabilizar muitas obras e ações para Sarandi. Também sou muito grato ao ex-governador Tarso, né? Tarso também foi um grande companheiro da nossa administração. Está aí o nosso distrito industrial, certo? Ele nos mandou na época 2 milhões de reais, o município colocou mais 1 milhão, tá? Então a gente é muito agradecido e é muito grato, né, a essas duas autoridades, governo federal, governo estadual, nas pessoas da Dilma e do Tarso. Somos também gratos aos senadores, né, Paulo Paim, né, senadora Ana Amélia, certo? Senador Lazier, que também já sinalizou verbas para Sarandi. Somos gratos aos deputados federais, aos deputados estaduais, que sempre nos recebem, que sempre também viabilizam verbas importantes para Sarandi. Esses últimos anos, né, em que o Arroxo realmente mandou lembranças para todo mundo, né, não conseguimos mais verba nos ministérios, né, foram muitas emendas parlamentares que acabaram nos ajudando a fazerem obras que nós entendíamos necessárias. Também quero fazer um registro, né, quero fazer um agradecimento aos vereadores, certo? Por muitos momentos houve o debate, até o debate mais acalorado, houve situações adversas, certo? Mas isso faz parte da democracia, né? Nós assimilamos bem isso. Nunca disse aqui uma palavra, né, em demérito a algum vereador, a alguma autoridade. Sempre os tratei com muito respeito,
e toda a minha equipe também sempre atua dessa forma, e nós entendíamos, né, que muitas vezes nós não conseguimos atender a toda uma demanda que havia, e os vereadores são, sem dúvida nenhuma, a caixa de ressonância da sociedade. Então, entendemos que eles desenvolveram o seu papel, certo? Entendemos também que o debate, muitas vezes, ele é importante, ele é interessante para que a gente melhore, para que a gente aperfeiçoe algum projeto, né, que a gente estava querendo para Sarandi, certo? Quero dizer também, né, que nós priorizamos, sem dúvida nenhuma, a saúde e a educação. E até entendo que um governo, em momentos de aperto, né, ele tem que saber escolher prioridades. Nós priorizamos saúde e educação, mas nós desenvolvemos ações em todas as áreas. Essa revista, esse informativo, que depois eu também vou folheá-lo para vocês, é prova disso. Vocês vão perceber, né, que nós temos ações, que nós temos obras em todas as áreas, certo? Então, nós entendemos que o nosso governo, né, foi um governo bom, né, foi um governo de credibilidade, foi um governo que procurou incentivar os empreendedores, certo? Está aí a prova do nosso distrito industrial. Foi um governo que atendeu e muito o social. Como dizia Ulisses Guimarães, né, a gente inaugurou muitas pessoas, né? Muitas pessoas tiveram a oportunidade de, né, principalmente passando pelo nosso trabalho forte na área educacional, certo? Eu então agora vou me ater um pouquinho, né, a este informativo que nós fizemos ele no final de 2015, certo? Tem um introdutório nosso, fala aqui, né, da função das nossas secretarias, certo? Mas já começa a mostrar obras, de pavimentação. Nós asfaltamos muitas ruas, mas se existe uma obra que a comunidade gosta e cobra, é asfalto. Nós queríamos ter feito mais e não conseguimos fazer tudo aquilo que nós gostaríamos. Então nós temos aqui asfaltamento na rua Bortolo de Marco, na rua Tiradentes, na rua João Piscine Calçamento, na rua Ângelo Rec asfaltamento, né? Na rua Pietro Sescon asfaltamento, calçamentos no bairro Ipiranga, né? A reconstrução da galeria da Otávio Ribeiro, porque um governo, né, às vezes também caem umas bombas no colo dele, né? E na minha caíram algumas, e talvez o rompimento da galeria foi um dos maiores problemas que nós tivemos. Só para os senhores terem uma noção ali, nós gastamos praticamente 800 mil, foi, Manuel? Gastamos 800 mil para recuperar e não tivemos um tostão, nem federal e nem estadual, né? Me dá 800 mil para me gastar em asfalto. Só para vocês terem uma noção, todo o recapeamento da Paulo da Lólio, aqui abaixo da prefeitura, essa rua que ficou linda aqui, todo esse recapeamento nos custou 300 mil. Dava para fazer mais duas Paulo da Lólio praticamente, né? Dava para fazer a Tiradentes, atravessar toda a Tiradentes, né? E mais alguma rua importante do nosso município, né? Mas, né, como eu digo, às vezes nos aparecem adversidades que a gente não sonha, né? E aí tivemos toda uma dificuldade, porque não encontramos, ficamos um ano, toda a minha equipe trabalhando aí, fazendo licitações, ficamos um ano, né, para conseguir uma empresa que fizesse a obra. Tivemos três licitações que não apareceram empresas para fazer a obra, né? Até que a empresa, me digam o nome, pessoal, até que a empresa Engiarte, né, uma empresa sarandiense, graças a Deus, administrada pelo nosso amigo Paulo Sacardo, aceitou o desafio, né, e reconstruiu a galeria e a rua, tá? Também fizemos muitos ginasiões esportivos. Quando o nosso município é brindado com finais de GERGS, né, ele não é brindado de graça. E quando eu falo em ginasiões, eu gostaria de dizer que nós temos uma história, né? Quero relembrar o ex-prefeito Merten, aquele primeiro ginasião, né? Começou com o Merten, se não me engano o Scheibe terminou seu primo. O senhor quer uma enciclopédia viva? Não, o Scheibe fez a parte de trás. Perfeito. A primeira parte foi o seu Merten e o Scheibe fez os outros dois. Não, o Scheibe fez a parte do vestuário, tá? Que era um conjunto.
Perfeito. O Merck construiu aquele primeiro... O primeiro pavilhão. Que no governo do Scheibe, com o apoio da CISAR... Eu ia dizer uma parceria forte com a CISAR. A CISAR botou 50% do valor. Verdade. Foram construídos os outros 2 pavilhões. Perfeito. Então, aquele complexo esportivo tem uma história bonita, né? Então, passou por vários administradores e eu lembrava da história da CISAR. Queria trazer que o senhor foi um grande articulador na época, me lembro que eu era vereador. Eu era vereador na época, né? Então, aquele complexo